No vídeo de hoje eu vou te dar mais dicas para você diversificar os seus bolos para venda. Então, se você só faz bolos caseiros e doces para vender e você ainda não se sente segura para fazer bolos decorados com chantilly, com pasta americana, esse tipo de bolo com Kit Kat pode ser uma excelente maneira de você oferecer outros produtos para o seu cliente, um produto com preço um pouco mais elevado, lucrar um pouquinho mais e ter outras opções também no seu cardápio. E esse tipo de bolo pode ser vendido como um bolo de aniversário, você pode colocar um topper por cima, fica uma graça, e você também pode usar esse tipo de bolo para fazer as tão famosas festas na caixa, que também é outro produto que vende muito bem e é outra ideia para você diversificar as suas vendas. Bom, então vamos começar a fazer o nosso bolo, tá bom? Aqui eu tenho a massa de chocolate que eu vou usar para essa receita. Essa massa é linda, é maravilhosa, é super molhadinha e eu já tenho a receita aqui no canal e tá aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Então eu vou montar a nossa massa, nosso recheio dentro da forma e eu vou usar a própria forma que eu assei o bolo. Eu vou forrar a minha forma com esses saquinhos aqui, ó. Eu já compro assim em rolo no supermercado, é bem prático, é saquinho próprio para alimento, tá? Que vai no freezer e ao micro-ondas. E vai facilitar muito a sua vida trabalhando com bolos e com doces. Eu sempre tenho esses saquinhos em casa. E o que eu vou fazer é forrar a minha forma com saquinho, botar lá até o final, que isso daqui facilita na hora que a gente for desenformar o nosso bolo. E agora a gente começa a montar o nosso bolo. Eu vou colocar aqui uma camada do bolo no fundo da forma. Eu já tenho meu bolo aqui cortado, ó, em 4 fatias. E vou molhar o meu bolo. Aqui eu vou molhar o bolo com uma caldinha de água com leite condensado, super básica. É só você diluir o leite condensado na água, tá bom? E fica perfeito. Vou colocar o meu recheio. Eu vou usar uma mousse de brigadeiro. Então, eu peguei a receita do meu brigadeiro gourmet, que eu ensinei no outro vídeo para vocês, e misturei com 200 gramas de chantilly batido. A receita do brigadeiro gourmet também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, vou passar aqui no meu bolo. A gente tenta deixar bem niveladinho, bem retinho, para o bolo não ficar torto, mas lembrando que esse bolo aqui é um bolo para iniciante mesmo. A gente vai passar o Kit Kat em volta dele, então não tem muita dificuldade na hora de você fazer esse bolo. Mas você pode ir treinando para quando você for fazer bolos mais elaborados, decorados com chantilly, para você não ter bolos tortos. Aí eu venho com mais uma camadinha do meu bolo. E eu vou ajeitando na forma. Vai puxando o saquinho, ó, e vai ajeitando o seu bolo na forma. Lembrando que esse bolo aqui eu tô fazendo para casa, tá bom, pessoal? Não é para vender, então não estou usando luva. Mas quando você estiver fazendo aí para vender, você vai usar luva, tudo direitinho. Aí vamos molhar de novo o nosso bolo. Eu gosto de deixar o meu bolo bem molhadinho, tá? Aí é bem pessoal. A gente vai colocar mais recheio e vai fazer esse processo até acabar a nossa massa. Sempre dando uma apertadinha para prensar o seu bolo. Essa parte também de baixo, ela é a parte que fica mais ressecada do bolo, então a gente pode molhar ela bastante sem nenhum problema. Lembrando que aqui, óbvio, é um bolo que vai ser recheado com Kit Kat ou com chocolate e tudo mais, não é um bolo que vai ser com chantilly nem pasta americana, que aí a gente já não quer molhar tanto. Aqui, ó, você vai puxando o seu plástico e envolvendo ele todo no seu bolo. Eu ainda vou cobrir com mais um plástico aqui por cima, porque esse bolo vai para a geladeira e eu não quero que ele pegue nenhum cheiro de nada dentro da minha geladeira. Então, ainda vou passar mais um plástico aqui por cima para proteger.
Depois que você fizer esse processo, você vai levar esse bolo para a geladeira aí por no mínimo umas 2 horas para ele ficar bem prensadinho e bem estruturado para você decorar. Se você tem mais de um bolo para fazer e você não tem 2 formas para prensar o seu bolo, você pode comprar uma tira de acetato que vende em qualquer loja de confeitaria e fazer esse processo na tira de acetato, tá bom? Você monta o seu bolo, depois você passa a fita de acetato em volta, aperta bastante e leva para a geladeira. E meus amores, vocês podem usar o recheio que você quiser no seu bolo, tá bom? Aqui no canal tem algumas opções de recheio, mas você se sinta à vontade para usar o recheio que você quiser ou o recheio que você combinou com o seu cliente. A única regra é que para esse tipo de bolo você tem que usar um recheio mais consistente. Então pode ser recheios à base de brigadeiro, pode ser recheios cremosos como doce de leite ou pode ser recheios que levem chocolate na composição, porque aí o chocolate deixa aí o seu recheio mais consistente. E lembre-se de escolher também um recheio que tenha um bom rendimento, para você conseguir fazer no mínimo 2 camadas de recheio no seu bolo e ainda sobrar um pouco para você passar na lateral. Esse processo que a gente acabou de fazer, de montar o bolo dentro da própria forma que a gente assou, se chama prensagem. E o objetivo de fazer a prensagem é que seu bolo aí tenha mais estrutura no final do processo. E isso vai facilitar na hora de você passar a cobertura em volta do seu bolo e também aí já vai te ajudando a ter uma noção para quando você começar a fazer bolos com chantilly ou bolos com pasta americana. Você pode fazer esse processo de um dia para o outro sem nenhum problema, é sempre bom até você adiantar o seu serviço mesmo, e aí você deixa na geladeira e no dia seguinte você só decora o seu bolo, aí é uma ótima maneira de você otimizar o seu tempo. Bom, então vamos lá, depois que você deixar o seu bolo aí no mínimo umas 2 horas na geladeira, você já pode decorar o seu bolo. Aqui eu confesso que eu não deixei o meu bolo prensando por 2 horas, tá bom? Eu levei um pouquinho pro freezer, mas é porque eu tô gravando o vídeo pra vocês, tá bom? Porque se fosse pra vender pra um cliente eu teria deixado. Então eu vou tirar aqui o meu plástico de cima e a gente vai desenformar esse bolo. Então você vai desenformar o seu bolo já no prato que você vai usar para entregar para o seu cliente, tá bom? Eu gosto de usar esses pratinhos aqui, ó, eles são bem baratinhos e são bem durinhos. Então eu boto aqui em cima e só viro. Aí a gente tira a nossa forma. Ó, ela sai com facilidade, tá? Não precisa ter medo nem nada. E agora você vem e tira o seu plástico. Olha que lindo que fica o nosso bolo, ó. E na lateral do meu bolo eu vou aproveitar o que sobrou do meu recheio para passar na lateral. Pode ser uma camada bem fininha, não precisa ser uma camada grossa. É só para grudar o seu Kit Kat ou o que você escolher para decorar o seu bolo. Então a gente precisa de uma colinha para poder fazer isso e a nossa colinha vai ser o nosso próprio recheio. Então vem aqui com uma espátula, passa uma camadinha bem fininha toda a volta do seu bolo. E aqui na parte de cima você também passa uma camada bem fininha, porque também vai ajudar a grudar o que quer que você coloque aqui por cima, tá? Que você vai colocar um confeito ou o que você quiser colocar aqui em cima, e aí é bom que tenha uma colinha aqui também. Então vocês estão vendo que não tem dificuldade nenhuma de fazer um bolo para um aniversário ou para um kit festa para vocês venderem, né? Não tem nenhuma dificuldade. E feito isso, agora vem a melhor parte, que é decorar o nosso bolo. Eu tenho aqui um Kit Kat, ó, eu vou quebrar ele assim, deixando 2 partes e vou posicionando na lateral do meu bolo. Então a gente posiciona, dá uma apertadinha e vai fazendo isso. Quando você estiver fazendo isso para vender para o seu cliente, você vai usar luva para não deixar digital sua marcada no chocolate. E é só fazer todo esse processo até cobrir toda a lateral do seu bolo.
Agora vamos falar sobre decoração com o Kit Kat. É uma decoração básica para iniciantes, o bolo fica lindo, é um tipo de bolo que vende muito bem, que todo mundo gosta, mas você também pode usar aí a sua criatividade. No lugar do Kit Kat você pode colocar biscoitos, você pode colocar wafers, você pode colocar Kinder Bueno, você pode colocar bis, enfim, o Kit Kat ele é só uma ideia, mas dá para você fazer várias substituições usando a mesma lógica de cobrir o seu bolo com alguma coisa para que você não precise fazer uma decoração com chantilly. Então, é uma decoração para iniciantes mesmo, mas que fica super bonito, super lindo e que você vai vender muito se você oferecer para os seus clientes. E olha como fica uma graça o nosso bolo, olha, gente. Fica muito lindo, não tem como você fazer um bolo desse, postar nas suas redes sociais e não ser um bolo profissional, lindo, que você pode vender para qualquer pessoa. Agora que ele já tá assim montadinho com os Kit Kats, botamos uma fita para ficar bonito e também para segurar o Kit Kat, a gente precisa colocar alguma decoração aqui por cima para poder ficar ainda mais bonito o seu bolo. Aqui você pode botar confeitos bem coloridos para chamar a atenção, dar um contraste. Pode colocar um topper de bolo, pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar brigadeiro gourmet, porque eu quero um bolo bem chocolatudo e bem delicioso. Lembrando que o que você coloca aqui em cima, você também tem que levar em consideração na hora que você for precificar o seu bolo. No meu caso, o meu bolo ele vai sair um pouco mais caro porque eu tô colocando brigadeiro gourmet por cima, em vez de colocar um confeito, alguma coisa assim mais barata, entendeu? E para dar uma cor e deixar o meu bolo ainda mais bonito, eu vou botar um pouco de confeito colorido aqui no meio antes de finalizar. E eu vou finalizar com o brigadeiro. E olha que coisa linda. Agora é só você tirar uma foto bem bonita dessa delícia e postar nas suas redes sociais com todas as dicas que eu já dei aqui sobre como divulgar o seu produto. Vou deixar todos os links aqui na descrição para te ajudar a você pegar encomendas desse bolo, dessa delícia e faturar muito aí na sua casa. Bom, meus amores, vocês viram, é um bolo super fácil de fazer, tem um visual super bonito, dá para diversificar bastante aí em relação ao que você coloca por cima. Você pode colocar um topper, você pode colocar uma fita bem bonita, bem elaborada, enfim, dá para usar bastante a criatividade a partir de uma ideia simples que eu acabei de mostrar para você. Lembre-se de precificar muito bem o seu bolo, faça o cálculo direitinho. Já ensinei aqui no canal como você calcula o preço do seu bolo caseiro e a lógica é a mesma, então você consegue assistir o outro vídeo e entender como você faz para colocar o preço no seu bolo. Eu vou deixar aqui na descrição. Esse bolo que eu fiz de Kit Kat de 15 por 10 de altura, com esse recheio de mousse, com a decoração de brigadeiros, aqui na minha região eu não venderia por menos de R$60. Então essa é a sugestão de preço de venda que eu tô deixando aqui para você, mas é super importante você fazer os seus cálculos, até porque de repente aí você vai colocar outro recheio, você vai colocar outra decoração e aí pode ser que fique um preço maior ou um preço menor, ok?
Para você que me assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo. E também, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, que eu tô colocando vídeo todos os dias aqui no canal. Tem muitas dicas e muitas receitas para vocês, tá bom? Para você que me assistiu até aqui, muito obrigada, um grande beijo e eu te vejo no vídeo de amanhã.